E aí, então, é legal, né, Irna? É isso, acho que a gente precisa entender qual é a preocupação de Maquiavel. E aí, passando para a nossa segunda parte, para a segunda unidade, o que a gente vai pensar? A gente vai pensar nesse outro momento, com alguns autores mais para frente, que eram autores do que a gente chama de filosofia política contratualista, que eram autores, principalmente autores depois do século XVII ali, né, que viveram depois do século XVII. Então, eram autores que já que estavam num outro momento histórico, estavam pensando outras questões diferentes do Maquiavel. Então, a gente está falando ali, quando a gente está discutindo o contratualismo, a gente está discutindo uma corrente de pensadores da política que estavam ali tentando pensar questões para o Estado. E estavam querendo defender modelos de Estado. Então, a grande questão que eles se colocavam é: como que o Estado foi criado? Como que o Estado foi fundado? Quem fundou o Estado? Quem foi a ótima ideia de se criar um Estado onde a gente deve obedecer? Né? De quem foi, em que momento da história do homem se funda o Estado? Se inaugura o Estado? E aí eles vão defender, todos eles vão defender que o Estado foi criado a partir de um pacto. Então, eles sempre definem dois momentos. O momento em que o Estado, o momento antes do Estado, que ele chama de estado de natureza. A gente está no momento em que os homens criam um pacto para formar o Estado, e tem um momento depois para comparar. Antes do Estado era de um jeito, agora é que os autores eles são filósofos, né? Então eles estão ali especulando sobre como o homem vivia antes do Estado. Para quê? Qual que é a finalidade? Justificar a existência do Estado, né? E aí, gente, ó, quando me fala assim, estado de natureza, é com E minúsculo. Quando eu tinha muita dificuldade, ninguém nunca me disse isso, mas eu tive que descobrir sozinha. Eu tinha muita dificuldade de saber quando que eu usava o estado com E maiúsculo e o estado com E minúsculo. Então, assim, uma dica. Estado com E maiúsculo é quando você consegue substituir por governo, por poder, sempre relacionado ao Estado, né, dentro de uma perspectiva de governo. Quando você está falando do Estado, o meu Estado era crítico, o Estado do paciente é crítico, esse Estado é com E minúsculo. Está falando do Estado da água, líquido, gasoso, é o Estado com E minúsculo. Então, quando ele está falando do estado de natureza, era o estado que o homem estava antes do governo, antes de ser criado o Estado com E maiúsculo. Entenderam? Então, quando ele fala estado e natureza, é com E minúsculo. É o quê? Como que o homem vivia antes do Estado? Antes de se criar, a partir de um contrato social, o Estado. E aí os autores vão defender, né, a necessidade do Estado. Por que o Estado é necessário nesse momento? Alda, você levantou a mão, você quer falar? Ou você levantou sem querer? Alda. Deixa eu ver aqui. Você levantou a mão, tem uma pessoa que levantou a mão. Bom, se você quiser, você fala, tá? Quem quiser falar, gente, pode pedir. Não tem problema, não. Eu só queria ter certeza. E aí, assim, esses autores estão ali preocupados em justificar a presença e a existência do Estado. Então, você vai ter dois autores iniciais que nós vamos trabalhar, que é o quê?
o Thomas Hobbes, que vai defender o quê? O Estado no seu formato absolutista. Aquele Estado que já tinha se unificado, né? Já tinha vencido aquela etapa ali que o Maquiavel se preocupava. Então, já estava no século XVII. Então, já tinha se unificado, inclusive, um Estado potente do ponto de vista econômico, que era ali no contexto que o Hobbes vivia e o Locke, que eram ali aquele Estado inglês, das grandes colônias inglesas. Então, o Hobbes, que defende o absolutismo, e o Locke, o John Locke, que defende o liberalismo. Essas correntes estavam em disputa ideológica. Você tinha filósofos que discutiam a necessidade de ter um Estado absoluto, com poder e domínio absoluto, um Estado nos moldes absolutistas, monárquicos, uma coroa aí que tinha poderes autoritários e, inclusive, submetiam os homens e principalmente a todos os cidadãos de uma maneira geral, as classes, a ao poder da coroa, da monarquia, do rei, que era absoluto, né? Esse poder era absoluto. E você tinha outro grupo que estava ali defendendo os interesses de quem? Daquela burguesia que estava nascendo no século XVII, estava crescendo com o comércio, das grandes navegações, que estava ali retirando muito lucro das colônias inglesas, estava enriquecendo, só que ela estava o quê? Bancando esse Estado aqui, essa coroa, esse monarca que estava lá, né, com a sua nobreza, estava lá, e a burguesia comercial estava ali naquele momento bancando, né, através do pagamento de altos impostos, essa monarquia que estava ali exercendo o poder. Então, um pouco, Silma, uma perspectiva de um autoritarismo de Estado, né? Então, alguns autores defendem esse poder absolutista e outros autores defendem, fazem uma crítica a esse absolutismo e defendem a liberdade política e comercial. Estavam ali fazendo a defesa da burguesia, né? Dizer, não, a burguesia tem poder econômico, chega de bancar a coroa. A burguesia agora quer a autonomia, quer o poder também, quer participar do poder, né? Mas hoje, para a aula de hoje, nós vamos discutir esse lado aqui, ó. Nós vamos discutir o modelo absolutista. Na outra aula, nós vamos discutir esse aqui, o liberal, o modelo que fazia uma crítica a essa perspectiva, que era o modelo ali do liberalismo econômico, do liberalismo político, das discussões do Locke sobre o direito de resistência, sobre as revoluções burguesas. Vamos deixar para a aula que vem. Qual que é a ideia da aula de hoje? Discutir a defesa que a filosofia política fazia naquele momento do absolutismo. Quem é que representava esse ramo da filosofia? Era o Thomas Hobbes, né? Era o Thomas Hobbes, que através da sua obra, que se chama O Leviatã, vai fazer uma defesa, justificar a necessidade de um Estado monárquico absolutista, né? Então, o Hobbes vai tentar criar aí um conjunto de argumentos que vão tentar convencer as pessoas e a sociedade da importância, né, de se pensar, de se ter um Estado absolutista, né? Primeiro, ele vai dizer, e como é que ele vai defender isso? Ele vai, como todo contratualista, vai discutir sobre como que a sociedade vivia antes do Estado. Então, ele vai dizer, antes do Estado,
A sociedade era um caos. Antes desse estado, os homens faziam o que queriam. Eles tinham completa liberdade. Eles, imaginem, o que ele está pensando, que é o estado com E minúsculo de natureza? Era a situação em que o homem estava lá, de boa, aí, eu quero aquele pedaço de carne que está ali, aquele animal ali, para pegar esse pedaço de carne e passar. Tá aqui. Aí ele, o que ele está imaginando? Aí o outro lá, meu vizinho, também quer. Nós dois queremos a mesma coisa, temos os mesmos desejos, as mesmas necessidades. Mas eu estou pensando só em mim, ele está pensando só nele. Não tem nenhuma moralidade que regule isso. Não tem nenhuma regra que diga de quem é o pedaço de carne. É de quem for mais forte. Então eu vou lá, mato o meu vizinho, pego o pedaço de carne para mim e vou lá assar minha carninha, mas fazer meu churrasco. Isso vai dar em alguma coisa? Não. Não tinha regra, não dizia que não podia matar, não tinha nada. Ou seja, o homem era livre para fazer o que quisesse. Essa liberdade total que o homem tinha, o Hobbes chama de direito de natureza, né? E aí ele vai dizer, eu vou até ler um texto aqui, essa parte do texto que eu acho legal aqui para vocês, deixa eu ver se eu acho. E aí ele vai dizer, nesse momento anterior ao Estado, o homem podia fazer o que ele quisesse, porque ele tinha um direito, que ele chama de direito de natureza, era o direito, era a liberdade de fazer qualquer coisa para preservar a sua vida. Qual que era o propósito? Era sobreviver. Se para sobreviver eu preciso matar, preciso roubar, preciso fazer o que for, eu faço, sem nenhum tipo de regulação. Então, nesse momento, o Hobbes vai dizer, bom, o homem tinha liberdade, mas se criava ali, por conta disso, uma espécie de guerra declarada de todos os homens contra todos os homens. Quer dizer, um estado, como ele coloca, homem quanto lobo do homem. Era um estado de guerra permanente. Vencia o quê? Vencia quem tinha mais força. Se você não tivesse força, você morria. Então, segundo Hobbes, nesse estado de natureza sem regras, o homem tinha um direito natural, que era a liberdade, só que era uma liberdade exagerada, né? Ele vai dizer aqui, ó, deixa eu ler aqui para vocês. Eu tô para eu não sair daqui do computador. Dizia assim: o direito de natureza, aqui os autores geralmente chamam de jus naturalismo, né? Jus naturale, é a liberdade que cada homem possui de usar o seu próprio poder, da maneira que quiser, para a preservação da sua vida, da sua natureza. Ou seja, de fazer aquilo tudo que o seu julgamento, o seu próprio julgamento, lhe indiquem como os meios adequados a este fim. Então, ele vai dizer que no estado de natureza, o homem tinha esse direito de fazer tudo o que queria. Ele vai dizer, não, mas esse direito ameaçava a vida. Eu não sabia o que esperar do outro. O outro podia chegar na minha casa e me matar. Então, o que o Hobbes vai dizer? Vai chegar um momento que os homens vão sentir a necessidade de criar regras, de criar um pacto de convivência. Esse pacto ia estabelecer algumas regras. Esse pacto, o Hobbes chama de contrato social. Criar leis. Esse direito a tudo vai dar origem ao que ele chama de lei de natureza, que é a lei que vai regular a conduta do outro. Não pode matar, não pode atentar contra a propriedade do outro. O Estado vai ser criado a partir da necessidade que o homem tinha de romper com essa situação colocada no estado de natureza, e o Estado vai ser aquele que vai criar regras. Inclusive, vai punir quem não seguir as regras. Então, o Hobbes está dizendo que nessa situação caótica do estado de natureza, os homens não viviam bem, porque eles podiam fazer o que queriam, mas todos podiam fazer com ele também. O Estado foi uma necessidade, segundo Hobbes. Né? Então, os homens se organizaram
criaram um pacto social, um que ele chama de contrato social, por isso que eles são chamados de contratualistas, um contrato social que iria ali estabelecer leis e regras de conduta. Quem vai fazer isso? É o Estado, né? É o Estado que vai fazer isso. O que o Estado tem que fazer enquanto obrigação? Qual é a obrigação do Estado? Garantir a vida e a sobrevivência de todos. Então, o Estado tinha essa função. Era, o que os homens fizeram? Eles transferiram o seu poder, a sua liberdade, lá do estado de natureza, essa liberdade que era total, eles transferiram para quem? Para o Estado. Para o Estado. O Estado vai ter poderes e vai ter poderes para tomar as decisões e regular a vida dos indivíduos. Então, esse Estado é importante, segundo Hobbes, porque ele vai dizer aos homens o que faz, o que pode e o que não pode. Vai criar regras. E qual que é a função do Estado? Garantir a sobrevivência. Então, o que o Hobbes vai falar? Através do contrato social, os homens vão abrir mão da sua liberdade, que era natural, e vai passar para o Estado. O Estado vai acumular o poder que os indivíduos concederam a ele. Então, lá no nosso livro, lá, página, deixa eu ver aqui a página, 303, ele vai dizer assim, depois vocês olham, renunciar a seu direito, renunciar o direito a todas as coisas, contentando-se, na relação com os outros homens, com a mesma liberdade que os outros homens têm. Ou seja, o homem renuncia à liberdade em troca de uma certa segurança, né? Então, esse Estado vai acumular poder, porque cada indivíduo vai transferir o seu poder para o Estado. O Estado vai acumular poder, mas agora ele vai ter a obrigação de proteger os homens, de garantir a vida dos homens, né? Então, você tinha esse Estado que estava o tempo inteiro com essa função de defesa. Eu não sei se vocês estão com um texto aí, mas lá no final do livro, que fala no final do texto, que fala da soberania, tem uma imagem. Depois eu coloco para vocês ver se eu consigo aqui. Tem uma imagem que fala assim, o Leviatã. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Essa imagem que eu tô colocando aqui, ó, que é o Leviatã. Se vocês derem uma olhada, depois da aula, vocês podem ver. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Esse é bom. Peraí, minutinho, tá? Vamos ver se eu consigo colocar essa imagem aqui para vocês. Apresentar. Essa imagem é de um rei, né? Como se fosse o que é o Leviatã? É o livro do Hobbes, o livro que ele escreveu tudo isso. O que era o Leviatã? O Leviatã era uma figura mítica, mitológica. Inclusive, ele pegou do livro de Jó, que era o quê? Era uma criatura do mar, uma criatura grande do mar, como se fosse uma espécie, nesse livro de Jó, como se fosse uma espécie de monstro marítimo, um grande peixe, mas qual que era a função desse monstro marítimo? Proteger a vida dos peixes que estavam lá, dos peixes pequenos. Então, era como se fosse uma criatura marítima, que era horrenda, que amedrontava, mas que protegia os peixes que viviam no mar. É uma metáfora, ele está dizendo o quê? Que o Leviatã, ele é poderoso, ele é um estado que impõe medo, porque ele vai dizer, entre ser, é a mesma ideia, entre ser temido e amado, é melhor você ser temido. Porque quando você é temido, as pessoas pensam duas vezes antes de
quebrar qualquer lei, qualquer regra. Então, ele vai dizer que esse Estado é um Estado que é temível, é essa figura, por isso que ele chama de Leviatã, Estado Leviatã. É um Estado que é horrendo, poderoso, imponente, mas é um Estado que protege os peixes, as criaturas que vivem no mar. Então, é um Estado que impõe medo, mas que protege. Era um pouco a ideia que o Hobbes tinha do Estado. Deixa eu pegar aqui o... Então, o Hobbes vai criar essa imagem do Leviatã. Será que eu não vou conseguir colocar? Meu computador tá uma negação hoje. Então, ele vai criar essa imagem. Não sei se vocês conseguem ver queria colocar para vocês, mas não consegui. Se vocês forem ver a figura do Leviatã, eu vou mandar para o grupo, para vocês verem. Essa criatura do mar, ela é formada de várias escamas, né? Nessa figura que eu estou dizendo que está lá no livro. Cada escama, gente, se vocês olharem assim bem pertinho, é como se fosse um rosto humano. É como se o Leviatã fosse formado por todos. É como se o poder do Leviatã fosse o poder que cada um transferiu para o rei, né? Então, é a imagem de uma criatura que atemoriza, é um Estado autoritário, mas é um Estado que protege a vida. É isso que o Hobbes está querendo passar. E o Hobbes vai dizer assim, o Estado vai cumprir essa função. Ele vai dizer o que os homens têm que fazer, e agora os homens sabem o que esperar do outro. Então, eles vão ter mais segurança para viver, porque o Estado vai estar protegendo os cidadãos. Mas, se os cidadãos concederam a sua liberdade para o Estado, o cidadão não tem mais liberdade nenhuma. Ele vai ter que se submeter ao Estado. Quem é que vai ter a liberdade de fazer o que quiser? O Estado, o soberano, o rei, o príncipe absolutista. Então, lá esse Estado que o Hobbes defende é o Estado onde se cria o que ele chama de um pacto de submissão. Os homens se submetem a o que o rei, o que o príncipe, o que esse monarca disser. O monarca pode fazer qualquer coisa, porque ele cria as regras, mas quem é que cria as regras para o rei? Ninguém, ele mesmo. No absolutismo é assim, né? O rei não obedece a nenhum tipo de regra. Quem obedece à regra é o homem, é o súdito. O príncipe não tem regra. Ele está aí, ele tem liberdade para fazer o que ele quiser. Então, Hobbes vai defender a perspectiva desse Estado, né, que era absolutista, mas, ao mesmo tempo, ele garantia aí a sobrevivência. E os homens saíam dessa situação, desse estado de natureza, onde o homem era lobo do homem, onde o homem fazia o que queria. Agora, o homem vai ser regulado por esse Estado. E o Hobbes vai dizer, é mais seguro, né, se manter... gente, eu não estou defendendo Hobbes, não, tá? Eu estou expondo Hobbes. É mais seguro que os homens obedeçam, temam a figura de um soberano, e agora eles vão ter o seu comportamento regulado. Então, o Hobbes vai, de alguma forma, sustentar, justificar a existência desse Estado absolutista, a partir dessa ideia, né? E aí ele vai dizer, quando que o homem não deve mais obediência ao Estado? Em pouquíssimos momentos, mas especialmente no momento em que o rei, o príncipe, o soberano, um dos três, né? Não sei, dependendo do lugar, quando esse soberano não cumprir o seu papel, não cumprir a função que está lá no pacto, que é o quê? Proteger, através das regras, da imposição, a vida dos cidadãos. Então, essa perspectiva, né,
desse contrato que o Hobbes vai fazer. Então, vejam bem, todos os autores da filosofia nesse período que a gente vai estudar agora, nessa unidade, seguem essa mesma linha de pensamento, vamos dizer assim, com entender como as pessoas viviam antes do Estado, na hora em que se cria o Estado, através do contrato social, e como que as pessoas passam a viver depois do Estado. Quando que esse Estado pode ser rompido? Quando o Estado não cumprir o seu papel, que é o quê? Assegurar o direito natural dos indivíduos, que para o Hobbes é a vida. Os homens precisam se manter vivos. Quem é que vai garantir a vida dos homens? É o Estado. Porque é o Estado que vai dizer que o homem não pode matar o outro, não pode atentar contra a propriedade, enfim. O rei vai usar a espada, né? Vai usar a força, um exército, para impor a lei, para impor a submissão dos cidadãos. E aí o Hobbes vai dizer, esse é o estado mais seguro na ideia do Hobbes. Porque ele vai dizer que os homens são maus por natureza, eles são egoístas por natureza, eles precisam ter as suas paixões, os seus desejos domesticados. Como é que esses desejos vão ser domesticados? Pela espada, pela força das regras, da lei e da espada, né? Então, o homem não vai matar o outro porque ele sabe que ele vai ser degolado no outro dia. Ele vai lá para a forca, em praça pública. Né? Então, ele vai tentar, e aí vocês vão ver no texto, justificar a existência desse Estado absolutista. Lá no século XVII, né? E para isso ele vai criar toda essa como se fosse assim, recontar, vamos dizer assim, fazer essa especulação sobre como os homens viviam antes do Estado. Né? Essa perspectiva absolutista que tem na obra o Leviatã, então o Leviatã é uma metáfora que ele usa, quer dizer, o Estado é como se fosse o Leviatã, é um monstro marinho que impõe medo, mas que protege as criaturas do mar. Ele vai de alguma forma, fazer essa analogia com essa figura mítica do Leviatã. Depois eu vou mandar a foto para vocês. Mas é um pouco isso, né? É claro que essa ideia do Leviatã não vai ser unânime. Então, o Hobbes vai ser questionado, né? Mas ele vai ser aí considerado o grande defensor desse Estado absolutista, né? E é claro que ele tem algumas semelhanças com Maquiavel, mas não é igual. Porque o Maquiavel, ele vai dizer que o príncipe, ele precisa ter estratégia. Então, se ele precisar ser bom em algum momento, conceder alguma coisa, ele faz. Tudo para manter o poder. O Hobbes não quer saber disso. Ele está dizendo que o príncipe deve ser imponente, deve impor medo, né? Deve impor respeito. Só assim os homens vão ter a sua natureza humana, egoísta, né, individualista, vai ter essa natureza aí domesticada, vamos dizer assim. E por isso que ele vai comparar o homem ao lobo. Antes das regras impostas pelo Estado, o homem era lobo do outro homem, como os animais que disputam um pedaço de carne, disputam enfim, uma fêmea, enfim, né? Então, ele vai justificar isso, inclusive usando física, vai dizer que os homens eram individualistas, vai usar psicologia. Então, o Hobbes vai argumentar. O livro Leviatã, do Hobbes, tem 900 páginas. É um catatal, assim. A gente não vai ler, porque não tem condição de ler. Precisava ter umas 5 disciplinas para ler. Mas é uma justificativa
né, das maiores justificativas que a gente tem aí para o Estado absolutista. É na obra do Hobbes. Então, por isso que lá na primeira parte dos contratualistas, você vai ver aí na página 300, eu acho, vai ver essa discussão do Hobbes sobre o Estado absolutista e a necessidade que os homens têm de se manter a partir desse Estado absolutista, né? Depois, essa ideia vai ser questionada pela filosofia do Locke, né? Que vai defender, não, esse Estado absoluto restringe a liberdade. Não é assim, não é só defender a vida e ameaçar a liberdade. O Locke, né, vai tentar desconstruir essa ideia do Hobbes. Né, mas isso fica para as próximas aulas, os próximos capítulos da nossa novela aí, de filosofia política. Vocês compreenderam um pouco, a partir do que eu falei hoje, a partir do vídeo que eu mandei para vocês? Vocês conseguem compreender essa ideia? Sim, né? Então, até amanhã de manhã, quando vocês acordarem, já vão estar lá. A gente vai passar algumas questões, né, sobre esse assunto, como de praxe, porque eu preciso. Por que eu faço isso? Fico fazendo conteúdo, passando questão. Porque eu preciso ter a segurança que vocês estão lendo, que vocês estão acompanhando. Então, quando eu vejo vocês respondendo, é porque eu sei que vocês estão ali acompanhando a leitura. Eu sei que vocês fizeram a leitura. Eu estou vendo que vocês. Isso é muito bom, quero dar os parabéns para a turma. Eu estou vendo que vocês estão tendo a preocupação de escrever com as suas próprias palavras, sem ficar copiando e colando, porque acha que a professora não sabe o que é um Ctrl+C e um Ctrl+V, né? A professora sabe, né? E eu sei quando vocês estão escrevendo, quando vocês estão copiando, porque eu já li tudo que tem sobre isso. Então, eu sei quando a ideia não é da pessoa. Mas isso não está acontecendo nessa turma, eu estou achando muito bom. Eu estou vendo que vocês estão tendo ali a preocupação com suas palavras. Não é o melhor jeito, o jeito mais rebuscado? Não é, mas é isso isso que é bacana, porque vocês vão melhorando a escrita no decorrer do curso. E aí, no final, quando vocês vão apresentar o TCC, vocês já vão estar aí escritores. Mas é o exercício de pegar um texto e fazer um resumo com as suas palavras. Isso é muito bom. Muito bom. Eu não vou pedir que vocês façam fichamento agora, né? Mas eu vou passar umas questões. Vou passar umas questões, assim como a gente fez naquela primeira lá na Grécia, mas eu vou passar algumas questões para vocês tentarem ali responder sobre o Hobbes e o Locke. Tá bom? Amanhã de manhã, quando vocês acordarem, vocês já vão ter as questões. Tá? Então, é isso. Queria que vocês tirassem aí um tempinho. Todos os dias vocês vão tem que tirar esse tempo. É claro que tem muita gente que trabalha, tem gente que faz outras coisas, que tem filhos. Eu sei como é que é. Então, assim, tira um tempo do dia para estudar. Ah, professora, eu gosto de estudar à noite, madrugada. Tá, então tá. Assiste o vídeo à noite, lê o texto à noite, faz as anotações à noite. Né? Melhor. Então, assim, crie o tempo de vocês. O ensino remoto permite isso. Depois vocês vão ter que estar lá naquele horário, na sala de aula, lá presencial. 13 horas, viu? A aula lá começa à tarde, 13 horas. 13 horas tem que estar lá assistindo a aula. Então, exige que você tenha ali aquela tarde para tirar para assistir a aula, né? Mas, no caso do ensino remoto, não. Você pode assistir a aula no tempo que for, que vocês puderem, no tempo que for melhor para vocês. Então, aproveitem esse momento para tirar essas horinhas de estudo. Tá bom? Então, é isso. No mais, a gente se fala amanhã, a gente está no atendimento ali, vocês sabem que pode ir. Todas as vezes que vocês tentaram falar comigo, ou com o Gêneto, com a Joellen, os meus monitores maravilhosos, eles tentaram ajudar. Quando eles não sabem, eles vão lá comigo. Professora, tem um aluno querendo saber isso, o que eu falo?
Fala assim, eles estão sempre tentando dar uma resposta para vocês, tá bom? Então a gente se vê amanhã e fiquem de olho nas atividades sobre esse texto. Então já vão adiantando a leitura aí do texto, que na próxima aula a gente vai continuar. É um texto pequeno, mas a gente vai continuar, terminá-lo lá na quinta-feira, tá bom? É isso. Até quinta. Ah, eles são ótimos. Olha, deixa eu te falar, Silma, eu tenho uma seleção pesada ali de um monte de alunos disputando a vaga da monitoria, porque todo mundo está querendo ganhar uma bolsa, assim, a situação não tá boa, né? E eu escolhi a dedo esses meninos, eu sei que eles são excelentes, porque eles já foram meus alunos 3 vezes, então eu conheço bem, que eu sei que eu posso contar com eles, tá bom? São ótimos, pode ficar tranquilos que eles estão dando o máximo que eles podem. Inclusive, às vezes não é nem horário de atendimento, mas eles atendem, eles não querem mais saber. Sábado e domingo eles estão ali preocupados em atender vocês. Tá bom? É isso, gente. Então, até quinta-feira, tá? Deixa eu parar a gravação aqui. Quem não conseguiu assistir, eu vi aí que tem gente que fica entrando e saindo, né, da reunião, porque cai mesmo, né, com esse tempo chuvoso.